Eu era pobre, meu pai era um ferroviário. E eu não podia ir ao cinema todo dia como eu gostava. Eu lia desesperadamente todos os jornais. E, curiosamente, em Araraquara chegava o Estado, chegava a Folha, chegava o Diário Carioca, do Rio de Janeiro, chegava o Correio da Manhã do Rio de Janeiro. Era um milagre aquilo chegar lá. E aí eu lia Muniz Viana, um grande crítico, lia Paulo Emílio Salles Gomes e lia o mestre de todos os críticos, para mim, que era Francisco Luiz de Almeida Salles, os dois criadores da Cinemateca. E eu adorava, lia. Descobri 2 livros sobre cinema, lia os livros, enfim. Um dia, eu soube que o crítico de cinema não pagava cinema. Fui ao jornal. Tinha um jornal, Folha Ferroviária, que era um house órgão dos ferroviários. E o outro, esse era semanal, e o outro era o Imparcial, que era diário. Fui lá, eu sempre era um cara assim, magrinho, esquisito, com essa cara brava, feia. Ia lá, todo tímido, perguntei para o chefe, diretor do Folha Ferroviária, Lázaro Rocha Camargo. Ferroviário também. Era uma corporação. A cidade tinha ferrovia e tinha Meias Lupo. Aí, perguntei, é verdade que o crítico de cinema não paga cinema, seu Lázaro? Ele falou, é verdade. O Graciano, dono do cinema, deixa todo o fim do ano essa permanente, só que não tem crítico de cinema em Araraquara. Falei, vai ter. Vai ter. E tentei fazer uma crítica, depois tentei fazer 2, copiando e ajeitando, sabe? O jornalismo é um ajeitamento das coisas, sabe? Você sabe tudo. Vocês vão ver que vocês vão escrever um dia. Aí, fiz uma crítica, o professor de português, Jurandir Ferreira, corrigiu. Eu devo muito aos meus professores, muito, muito, muito. E o Jurandir corrigiu, e um outro amigo meu, Sérgio Federici, que era um linguista, e que hoje tem a mesma idade que eu, é um misógino metido dentro do apartamento, não sai, não anda em coisa, mas é um homem brilhante. Eu vou falar dele na crônica de sexta-feira no Estado, Sérgio Federici. Também corrigiu. 2 dedos datilografei, levei, e o Lázaro leu. E publicou. E fiz uma segunda, ele publicou. E uma terceira. E quando chegou a 4ª, eu falei, eu sou crítico de jornal? Me dá permanente. E passei aí todos os dias ao cinema, que é a coisa que eu mais queria. E eu fiquei muito puto quando o Woody Allen fez A Rosa Púrpura do Cairo, porque aquela era a minha história. Não é que o personagem saía, eu é que entrava dentro do filme na minha história. Então ele foi antes. Tem mais chance do que eu, claro. Bom, e continuei a fazer crítica, aí o jornal Diário me chamou, 6, 7 meses depois, foi minha primeira promoção, não ganhava nada, mas eu tinha permanente. Fiquei 5 anos nesse jornal. 5 anos, me ensinaram a escrever reportagens, entrevistas, fazer entrevistas, quem chegava eu ia entrevistar. Não é que chegava tanta gente, mas aprendi a fazer clichê, uma coisa que vocês não têm a mínima ideia do que é, porque para imprimir você tinha que pegar uma fotografia, transformar essa foto numa foto de zinco que ia para a impressão. Eu vivi todos os mundos dentro do jornalismo e eu fico feliz por isso. Desde linotipo até hoje. Enfim. Bom, vim para São Paulo. Vim para São Paulo para procurar emprego. Ah, bom, tinha uma outra coisa. Eu estava apaixonado por uma jovem, Gilda Parisi. Lindinha, loirinha, toda. E ela frequentava uma aula complementar que o professor de inglês dava à noite para quem queria melhorar o inglês. E eu ia na aula, não pelo inglês, mas pela Gilda.
Era normal, e tinha aquele flerte, aquela coisa, e eu me dedicava, eu gostava. E uma coisa até que o professor dizia, assim, indo ao cinema, fecha o olho, vai na primeira vez, vê o filme, na segunda, fecha o olho e tenta entender os diálogos. E eu desenvolvi um pouco do meu inglês capenga, assim. O professor era pai do Pimenta Neves, que foi meu companheiro anos e anos, até o surto que destruiu a cabeça da minha geração. Enfim, fui para São Paulo, com uma carta para a coisa, eu não consegui nada, andei. Até no show, você lembra da história do show? Quando eu falo do Amado Mio? Se eu for contar, vai ser outro dia, porque a gente faz outra sessão aqui. Fazemos. Pede um cachê para o Danilo. Eu não vou trabalhar de graça aqui, vou dar o show de graça. Então, aí vim para São Paulo. E encontro um colega que trabalhou comigo no Imparcial muito tempo. Aí ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, olha, eu vim procurar um emprego, mas já acabou meu dinheiro, meu pai tinha me dado 3.000 cruzeiros, meu pai não tinha como me dar mesada. E estou indo embora para Araraquara amanhã. Ele falou, vem comigo, porque na última hora acabou de abrir uma vaga. Encontrei por um acaso na rua o Amauri Medeiros, que já morreu. Fui para o jornal, quando eu estava subindo, tinham 6, 7 jovens como eu, subindo, eu falei, vocês são repórteres aqui? Ele disse, não, a gente veio, tem uma vaga, a gente veio para querer uma vaga. Eu falei, puta vida, agora eu disputar com esses paulistas? Porque para nós no interior, os paulistas eram uma coisa maravilhosa, sabe? É como um nova-iorquino para nós. Cultos, bonitos, interessantes, inteligentes e tal. Era uma maravilha ser provinciano, sabe? Porque tudo era bonito, sabe? Fora de Araraquara tudo era deslumbrante. Eu achava bonito as ruas, as luzes das lojas estarem acesas durante o dia. Isso era uma coisa da capital. Araraquara era tudo apagado. Não vai gastar força. Bom, subi, sentei aí, apresentaram para o chefe de redação, ele falou assim, senta tudo aí, o chefe de reportagem está ali, já ele vai lembrar de vocês. 2 horas, 3 horas, nós todos sentados. 4 horas, 5 horas. Às 5 e pouco, ele chamou o melhor repórter do jornal, que era o Dorian Jorge Freire. Um nordestino de Mossoró, terra do João Almino, o escritor. Falou, Dorian, ligue para o hotel Otton, porque acabaram de avisar que tem lá um Eisenhower. Vê o que é. Naquela altura, Eisenhower era o presidente dos Estados Unidos. E era uma coisa curiosa, porque os hotéis ligavam para os jornais dizendo, tem aqui isso, tem aqui isso, tem aqui isso. E aí, qualquer nome que fosse estranho. Aí ele falou, Dorian, liga para lá, vê. O Dorian ligou e era outro mundo. A telefonista ligou direto para o tal Eisenhower. Aí o Dorian falou, Celso, o homem está aqui no telefone. Ele falou, pede uma entrevista. Ele falou, não sei falar inglês. Aí o Celso virou, chamou o pessoal do caderno do H Revista, que era o caderno de diversão, divertimentos, variedade. Falou, quem fala inglês aí? Ninguém. Aí ele olhou para aqueles outros que estavam ali, falou, quem fala inglês aí? Eu esperei, ninguém falou, eu. Ninguém sabia, eu sabia alguma coisa. Fui para o telefone, falei, eu falo mal, eu sou de um jornal, eu quero uma entrevista e tudo. Ele falou, pode vir. Era um arquiteto teatral, estava vindo para a América para fazer um teatro em Buenos Aires. E um homem simpaticíssimo, primo do Eisenhower, presidente. E aí, quando eu não entendia a palavra, porque ele falou, também não sei português, vamos... E ele ia contando, quando eu anotava, eu falava, escreve a palavra. Ele escrevia o que eu não tinha entendido. Fez desenhos e tudo. E eu voltei. Escrever eu sabia. Escrevi, entreguei. O chefe de reportagem mudou, falou assim, esse é o início, não, isso é o fim, esse é o meio. Fiz 4 vezes, ele falou, tá bom. E fui empregado. Fiquei 9 anos na última hora. E me diverti.
E sofri porque o Samuel Weiner era um mito maravilhoso, mas pagava mal. Mas a gente adorava trabalhar porque aquele homem era o cara que tinha feito um jornal completamente diferente, novo. Brigou com Lacerda, brigou com todo mundo, enfim. E o Samuel tinha uma coisa assim, ele falou assim, chamava para a sala dele e falou assim, Inácio, você sabe que você é o melhor repórter da casa, né? Então eu quero que você faça essa matéria. Tá bom. Tempos depois, nós todos descobrimos que ele tinha dito isso para todos. Todos, mas a glória da coisa. E uma vez ele me deu uma matéria para fazer, não, o chefe de reportagem deu uma matéria para fazer sobre crediário. Era o início do crediário em São Paulo, com os boletos, com os carnês, aquelas coisas, tudo era uma coisa nova. Eu fui, mas descobri um monte de sacanagem nos crediários. Porque eram 10 dias eu fiz 4 matérias. Entreguei e a matéria não saiu, e a matéria não saiu, e a matéria não saiu. Aí um dia eu falei com o diretor, eu falei, como é que não saiu aquela série? Era ruim, ele falou, não, era muito boa. Mas aproveita, sobe, que o Samuel está lá em cima. Subi e falei, Samuel, eu fiz um monte de matéria de crediário, todo mundo está achando boa e tal. Ele falou, é ótima. Eu falei, mas não saiu. Ele falou, Inácio, hoje é segunda-feira, abre a última hora aqui. Eu abri, ele falou, vai virando. O que você percebeu? Falei, matérias e anúncios. Quantos anúncios de crediário tem dentro desse jornal? 14. Quem que sustenta o jornal? Eu falei, o anúncio. De quem? Do crediário. E você quer derrubar o crediário? Eu falei, mas e a liberdade de imprensa? Ele falou, o dia que você quiser liberdade de imprensa, funde o seu jornal, vê se você consegue. Essa foi a primeira grande lição que eu tive até hoje, de que essa coisa não existe. É um conjunto de coisas, e aí cai dentro da realidade. Um dia, se alguém quiser perguntar coisa, pergunta. Não precisa ser muito inteligente, não. Pode ser qualquer coisa. Um dia, o editor, lembra do Shopping News? Uhum. O Shopping News, alguém tem ideia do que era? Era um jornal que saía aos domingos, gratuito, 500 mil exemplares. É uma loucura. Uma loucura. Um bom jornal. Bom jornal. O Biondi fazia. É, Luísa. O Biondi, que foi um grande publicitário, um grande editor, eles lançaram isso e lia assim, era entregue no prédio, o porteiro lia, o zelador lia, a empregada lia, o engenheiro lia, todo mundo lia aquela coisa, que era muito bem feito, inclusive. E era cheio de anúncio, porque todo mundo via aquele jornal. E um dia o Biondi me chamou e falou, você não quer fazer uma crônica? Eu falei, nunca fiz crônica. Eu falei, fiz contos, essas coisas. Mas li muita crônica. Eu fui da geração que leu Fernando Sabino, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, tudo isso. E eu lia muito também, por força, o professor de português, o Jurandir, ele mandava ler a Raquel de Queiroz, na última página do Estado, que era maravilhosa. Bom, então eu li muito, a gente gostava de crônica, porque era uma coisa nova dentro da literatura. E a crônica até durante muito tempo, e ainda hoje é considerada pela academia, pelos acadêmicos, pela universidade, subliteratura. A crônica mal feita a crônica bem feita. Machado de Assis fez. A gente está comemorando o centenário do Lima Barreto. Foi um cronista. E hoje considerado na mesma altura de Machado de Assis. Se alguém puder, leia o livro da Lilia Moritz Schwartz. Lindíssimo livro. E o sofrimento e a coragem do Lima Barreto. É uma coisa que vale. E jornalista ele foi também. Bom, aí ele falou, olha o seu olhar para a cidade. E eu comecei a tentar. E eu dei um nome da minha crônica de São Paulo S.A. São Paulo Sociedade Anônima. Em homenagem ao Luiz Sérgio Persson, que era um grande amigo, juntos, a gente estava junto o tempo inteiro,
E ele fez um filme maravilhoso, São Paulo Sociedade Anônima. Então ele já tinha morrido, mas eu expliquei que o título era dele, que eu ia fazer, que eu achei que eu queria falar. E minha crônica sempre é São Paulo. E a crônica é sempre um momento da vida, sabe? Uma situação determinada que você pôs. Eu hoje até usaria uma palavra assim, a crônica é um Instagram. Você, tum, que coisa. É isso, é isso. O registro. É isso. E eu tinha, além do mais, nunca deixei de andar com isso na mão. Aonde eu estiver, vocês vão me ver com isso, num bolso, coisa maior. É porque, olha como as coisas são. Eu queria mais um café, por favor. Pode pôr nessa xícara mesmo. Açúcar adoçante. Adoçante. Agora põe açúcar para variar. O que eu já tomei de café com sal, em hotel, aqueles montes de envelopinho, e tomo. Depois de vergonha, que não vou. Mas aí, a Lourdes Prado, minha primeira professora, anos 40, eu tinha 8 anos, né? Um dia ela entrou na classe, primário, né? Fundamental, e tinha, muito obrigado, um monte de cadernetinha, que naquela época eram as cadernetinhas pretas, envernizadas, que toda a papelaria tinha, era mais comum. E deu uma para cada aluno. E falou, agora vocês vão para a rua, saindo da classe, vão para a rua e anotem tudo que vocês acharem de curioso no bairro. Sabe, uma briga de um casal, um cachorro que passa com 4 pés, 6 pernas, etc. E tudo que for engraçado, divertido, chato, triste, tal, põe. E ele já não entendeu. E falou, para quê, dona Lourdes? Falou assim, porque eu quero uma redação no fim do mês, o nosso bairro. Lembro até hoje, palavra por palavra. Falei, mas o que quer dizer isso? Eu quero que vocês escrevam sobre o lugar onde vocês moram, onde nós moramos. Ali é onde nós vivemos. E aqui é a escola onde vocês vão aprender a viver. Vocês vão aprender as coisas e vão viver. E no começo foram péssimas as coisas, com um pouco se desenvolveu. Eu diria que essa escola ainda tem um arquivo, ela já desapareceu, mas as netas dela têm um arquivo com várias as composições, como se chamava daquela época, como era aquele bairro de Araraquara que eu morava. Nunca mais eu deixei de fazer isso, porque aos 20 anos, lendo uma biografia do Hemingway, ele dizia assim, é bom que o escritor tenha o seu caderninho para anotar, porque a memória falha e você encontra uma situação e tal. Até hoje, eu anoto. Eu não dirijo, não sei dirigir. Caminho por essa cidade. Agora menos que eu estou com o pé meio quebrado, mas caminho. Ando de ônibus, de metrô, de táxi e olho tudo em volta. Porque a Lourdes também tinha dito uma coisa. Gente, essa história de inspiração não existe. Não é uma pomba desce do céu sobre seu cabeça e você senta e escreve um livro, um poema. É observar as coisas em volta, é olhar, é perguntar, é conversar e tal.